Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui em mais um papo do nosso GoCast, conversando com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. No papo de hoje conversaremos com o Rodrigo Bolsoni, ele que é um artista de personagem sênior na Rabbit Crab. Então, Bolsoni, vou pedir para você se apresentar e falar de você mesmo nesse momento. Fala para a galera quem é o Bolsoni pelo Bolsoni. E aí, Patrick? E aí, todo mundo? Primeiramente, obrigado pela recepção aí. E eu sou Rodrigo Bolsoni, 30 anos, trabalho há mais ou menos há 5, 6 anos como artista 3D e já participei de alguns projetos para games AAA, já trabalhei para série de televisão e estou fazendo um pouco de tudo aí. E escultura é a minha paixão aí e estou tentando trazer as coisas que tem dentro da minha cabeça através da arte. Então, Bolsoni, fala pra gente um pouco como que foi a sua trajetória até você. O que foi que te atraiu, né, no 3D? Como é que você, de repente, começou a ver que trabalhar com isso era algo viável? Ser um artista 3D, né? Como que foi essa sua trajetória pra arte, assim? Comenta pra gente como que se deu esse caminhar seu. Cara, acho que era 2008, 2009, mais ou menos, eu frequentava muitos fóruns de games e lá eu tive meu primeiro contato com arte digital, em que eu fazia muita coisa no Photoshop para galera fazer assinatura, né? Que eles colocavam assinatura nas próprias contas e aí quando fazia um post aparecia aquela arte. Então eu fui me destacando, participava de alguns contests nesses fóruns e ali eu vi que eu me interessava por começar a fazer esse tipo de arte digital. Mas eu só fui começar a ter contato com 3D em 2013, 2014, quando eu estava na faculdade, que o meu professor apresentou o Blender. Comecei a estudar Blender por conta. 2015 eu entrei na faculdade de Méliès, fiz o curso livre de Introdução ao 3D, onde eu aprendi ZBrush e o básico de Maya. 2016 eu conheci o Rafa Souza e desde então estou só esculpindo aí para só estudando para conseguir esculpir personagens. 2018 foi quando eu entrei no meu primeiro trabalho como artista 3D. Comecei a trabalhar na Casa Blanca, um estúdio daí de São Paulo, fazendo arte para as novelas da Rede Record. E trabalhei durante 3 anos, onde eu cresci e amadureci bastante. E eu acho que como júnior foi uma excelente oportunidade para mim entender como funciona a rotina de um estúdio. Às vezes a gente fica muito pilhado sobre a questão técnica de como fazer, mas no estúdio você começa a entender as outras coisas além da sua própria arte. Então o meu trabalho precisa funcionar para o pessoal do rigging, pessoal da animação, precisa ser um trabalho não destrutivo para quando vier uma alteração ser fácil de alterar, outros artistas poderem ter acesso a esses arquivos, tal. Então comecei a trabalhar na Casa Blanca. Da Casa Blanca eu fui para Hermit Crab em 2021. Da Hermit Crab, eu já volto já no que a gente faz na Hermit Crab, porque eu tenho duas passagens lá, né? A minha atual passagem e a segunda passagem nesse estúdio. Da Hermit Crab eu fui para um estúdio de outsourcing, um estúdio canadense, e desse estúdio de outsourcing eu tive uma oportunidade de sair do Brasil e morar em Vancouver, no Canadá, trabalhando para séries de televisão, e uma dessas séries é um show da Disney, que é a segunda temporada de Monstros ao Trabalho, né? Monsters at Work. E aí foi quando eu acho que eu realmente deslanchei assim como artista mesmo, que eu consegui ver uma pipeline AAA para assim, meu foco é games, mas quando eu trabalhei para Cinematic, eu consegui ver como funciona bem essa pipeline e me amadureceu bastante assim. E depois da Icon eu voltei para essa segunda passagem para Hermit Crab, onde eu faço personagens para games mobile de esportes. Então a gente faz muito jogo relacionados a futebol, mas existem outros projetos relacionados a outros esportes também e eu faço personagens lá. Muito bom. Você comentou sobre a pipeline, né? Você sentiu alguma diferença na pipeline num projeto equivalente ao AAA e projetos menores, assim, ou a pipeline ela se mantém, só muda a grandeza, a proporção dela? Olha,
Cada estúdio teve uma pipeline diferente, viu? A Casablanca tem uma pipeline, a Hermit Crab tem outra, e o estúdio que eu passei no Canadá foi uma outra pipeline completamente diferente, porque são necessidades diferentes. Então, a pipeline tem que funcionar para a necessidade do estúdio e não necessariamente uma coisa única, não existe uma pipeline definitiva. Eu acho que o artista pode definir o que funciona para ele em termos de projeto pessoal, mas ter essa flexibilidade de conseguir se adaptar às necessidades do estúdio é um grande diferencial para você conseguir trabalhar bem no dia a dia e não ficar engessado com novas ferramentas ou novos métodos de entregar às vezes a mesma coisa, sabe? Então, aprender esses novos métodos é, me deixou um pouco menos engessado, um pouco menos duro para poder aprender novos métodos e entender novos meios de fazer algumas coisas. Ô, Sônia, você pode citar algumas diferenças na pipeline que a gente tem mais ou menos uma estrutura geral, né, de pelo menos para o artista de personagens, que é o concept, aí vem o artista, faz a modelagem, aí retopologia, mapeamento V, textura e vai pro rig, né? A estrutura geral é essa. Dentro dessa pipeline, assim, é, você pode citar algumas diferenças que você teve aí nesses estúdios e que você acha interessante comentar? Olha, eu acho que dos estúdios que eu mais consigo comparar é a Casablanca e esse estúdio canadense chamado Icon Creative Studio, que são estúdios de cinematic, né? Então, as diferenças eram basicamente sobre as questões organizacionais do próprio estúdio. Então, a Icon é um estúdio que tinha, na época que eu trabalhava lá, aproximadamente 900 pessoas trabalhando em múltiplos shows, enquanto a Casablanca que eu trabalhava, acho que não chegava nem a 100. Então, a forma como as demandas chegavam e por exemplo, eu tinha muito mais acesso ao supervisor do show na Casa Blanca. Então, se eu precisasse tirar alguma dúvida, ou se o lead precisasse tirar uma dúvida, ele era muito mais acessível. Então, a pipeline não precisava ser tão quadradinha, porque você tinha essa flexibilidade, às vezes, de ir lá tirar uma dúvida com alguém que já está numa posição alta. Agora, na Icon, a coisa vinha totalmente redondinha, você tinha que só fazer o que eles estavam solicitando ali e não existia margem para você não acrescentar, mas é alterar as coisas assim, sabe? Então vinha a solicitação da Disney, a Disney passava uma imagem com todas as diretrizes que o artista tem que fazer, e a gente fazia aquilo, publicava, era mandado de volta para a Disney e a Disney fazia uma avaliação daquilo. Enquanto com a Casa Blanca, que era um estúdio menor e a gente tinha contato direto com a produção, a gente conseguia às vezes trazer coisas novas, trazer implementações, sugestões e que às vezes os próprios diretores dos shows das novelas acabavam achando interessante e colocavam no show deles assim, sabe? Enquanto com a Disney não tem tanto espaço para isso, que eles já discutiram a parte criativa, a gente estava só produzindo ali, sabe? Então essas foram as maiores diferenças que eu vi de pipeline, mas se você for pensar na parte técnica, é basicamente a mesma coisa. É modelar, publicar, e aí o pessoal de rigging ou de lightning vai pegar e vai continuar fazendo o trabalho. Mas depois que você publica, aí sai da sua mão e aí os outros setores é que vão tomar conta disso. E o seu lead ou supervisor vai mandar uma solicitação para você com alteração, alguma coisa que precisa ser mudada ou implementada. Ô, Sônia, como você também já teve essa experiência de ir para o Canadá, saiu do Brasil, agora está morando na Itália, né? Teve essa mudança de país. Cara, fala pra gente como que foi dessa sua experiência de ir para um estúdio estrangeiro, assim, as maiores dificuldades que você enfrentou, seja burocracias, ou a língua, ou a cultura. Enfim, fala pra gente, para aquela pessoa que tem esse sonho, né, de, cara, eu quero ir para um estúdio fora do Brasil, eu quero morar no Canadá, e a pessoa só que ela não tem a experiência disso, ela só tem um ideal, né, um mundo idealizado de como vai ser. Então, compartilha com a gente de como foi a sua experiência, tanto de ir trabalhar, né, no estúdio fora, que tem uma mentalidade canadense e tudo mais, do estrangeiro, e também as questões práticas, né, tipo do passaporte, da língua, burocracias, assim. Compartilha com a gente um pouco dessa experiência sua, tanto de ir lá para o Canadá e depois saindo de lá, né, indo, no caso, para a Itália, por favor. Então a bola é contigo.
Cara, eu acho que as maiores diferenças que eu senti, na verdade, ir pro Canadá e trabalhar lá foi uma experiência ímpar, assim, eu gostei bastante. Me acrescentou muito como pessoa e como profissional, porque não tem como você mudar de país e dizer que isso não afeta você como pessoa. Eu sempre tentei manter minhas expectativas bem pé no chão, assim, bem realista, e não achar que ia chegar lá e ia ser tudo lindo e maravilhoso. Dificuldades todo mundo passa, então eu já sabia que tem que chegar com calma, bem planejado, pesquisei bastante, não só sobre a profissão em si, mas como que é morar lá, como que é a dinâmica da sociedade lá, como eles tratam estrangeiros, todas essas coisas, porque por mais que a gente idealize muito morar fora, a gente tem que lembrar que existe, quando a gente chegar em um determinado lugar, já existe uma sociedade lá. Então a gente tem que entender como que é aquele lugar. É, Em termos de rotina de estúdio, eu senti muita diferença na mentalidade de trabalho. Então, os canadenses, eles são muito mais diretos. Eles precisam que você faça alguma coisa, eles vão dizer aquilo. Se tá ruim, eles vão lá, vão dizer que tá ruim. Se tá bom, eles vão dizer que tá bom. Eles são muito mais diretos e objetivos, seja nos feedbacks, ou seja nas conversas. Enquanto no Brasil a gente acabava fazendo um rodeio, assim, porque eu não sei se a gente fica com medo de magoar a pessoa. Então acaba fazendo um pouco de rodeio, mas e não é uma coisa ruim do canadense, não. Eu gosto bastante dessa forma bem prática que eles são, do que ficar tentando fazer rodeio e a coisa não sair do lugar, sabe? Pessoalmente, o que mudou lá bastante foi é um lugar completamente novo. No Brasil, eu nunca tinha tido contato com pessoas do exterior. E cheguei em Vancouver. Vancouver é um lugar que você tem pessoas do mundo inteiro lá. Na verdade, eu tive menos contato com canadenses morando no Canadá do que os outros estrangeiros lá. Então, isso muda a sua perspectiva de mundo sobre pessoas, opiniões e eu acho que foi uma experiência bem proveitosa. A minha dica para todo mundo que quer se planejar e ir para o exterior, primeira coisa é estudar inglês. Tá? Independente você tem que ficar muito bom no 3D, tem que ser muito bom em concept, tem que ser muito bom, mas se você não sabe se comunicar, não, não importa se você é muito bom e ninguém entende o que você está falando. Então, primeira coisa, e eu digo inglês porque é a língua universal, seja para um estúdio europeu, seja para um estúdio canadense, o inglês ele é obrigatório. E além disso, desenvolver as suas técnicas, ter toda a documentação em dia, tá? Porque isso é muito importante para o visto. Eu estava com a minha reservista, eu perdi ela em 2013 e nunca fui atrás. Aí eu precisei correr atrás disso para poder tirar o visto. E foi um Deus nos acuda, sabe? Então ter toda a documentação em dia, deixar uma procuração, porque muitas pessoas saem em definitivo, né? Eu acabei ficando só um ano no Canadá e depois eu vim para a Europa. Mas muitas pessoas acabam ficando em definitivo no exterior. E é muito bom deixar uma procuração com alguém que você confia no Brasil para poder resolver qualquer problema burocrático. São coisas assim, extra trabalho que eu recomendo sempre tá pesquisando, tá inteirado, para poder chegar no lugar e ter a melhor experiência possível, ao invés de passar perrengue a 8.000 quilômetros de distância de casa, sabe? Ah, muito bom. E também uma outra pergunta: o que que você acha que, pelo menos no seu caso, o que você acha que foi o grande diferencial para o estúdio escolher você e não outro candidato, assim? Você tinha uma carta de recomendação ou era alguma coisa muito técnica no portfólio? O que que você acha que realmente foi que atraiu o olhar da empresa para te contratar, né? Além de todos os checklists básicos. Olha, eu acho que são duas coisas. A primeira foi que eu estou sempre tentando manter meu portfólio atualizado, com trabalhos de qualidade, trabalhos mais antigos que eu não vejo já tanta qualidade, eu tiro do portfólio. Então, eu sempre estou estudando para poder melhorar minha qualidade de trabalho. Então, modéstia à parte, eu sempre tentei ter trabalhos com qualidade. Eu já tinha experiência com VFX por conta da Casa Blanca, então isso mostrou para o estúdio canadense que eu não era totalmente cru para ser contratado por eles. E a segunda coisa é a indicação. Cara, por mais que a gente tente falar sobre meritocracia ou coisas assim,
a indicação ela conta muito isso em qualquer área, e na nossa área não é diferente. Você ter boas conexões, ter bons contatos ajudam bastante para você conseguir boas posições. E o seu trabalho tem que ser sólido para você se manter nessas posições. Você pode ganhar uma indicação para entrar na ILM e fazer o próximo Star Wars, mas se seu trabalho não é bom, você não continua no estúdio, sabe? Então eu acho que eu sempre tentei manter boas relações, tá fora de polêmica, fora de treta, fora de briga para poder manter essas conexões. E são pessoas que acabei me tornando amigas também, então eu acho que essas foram coisas que conseguiram me levar para o estúdio. Eu tinha amigos que estavam trabalhando lá, e o meu trabalho, quando eventualmente eles viram meu portfólio, me fez me destacar entre os outros candidatos. Maravilha. Muito obrigado pela resposta. Tá. Então, realmente, assim, é um assunto que eu tenho falado já com outras pessoas, né, outros entrevistados, a questão do network, né, a importância que isso tem na sua jornada e que não basta você só simplesmente ter 10 mil seguidores no Facebook ou no Instagram, seja lá o que for, que isso não é network real, né? Network real são pessoas que você convive, que você sabe o nome, né? Que você tem ali experiências e aprende com elas e elas com vocês. Esse relacionamento cria um network e uma amizade, né? Por mais que não, Sim, talvez não seja a amizade mais profunda da sua vida, ainda assim é uma amizade e possivelmente é a pessoa que pode te chamar para o próximo projeto que você vai trabalhar e vai ser uma parceria legal e tal. Porque ela já conhece você e conhece seu trabalho. Então, junta sim, o útil e agradável, né? E aí acaba sim. dando certo. Cara, eu acho que uma coisa que eu posso estender do que você falou é o seguinte: para os artistas mais novos, cuidado com a perseguição por like, sabe? Porque eu já conversei com outros artistas sênior e eu vi o Rafael Grassetti também falando isso, que é muito mais interessante você ter 5 recrutadores ou diretores de arte vendo o seu portfólio do que você ter 10 mil pessoas que não vão te trazer nada, assim, sabe? O like, ele é bom pro ego. Eu concordo. Quando você tem um projeto que ele viraliza, é muito gostoso você ver aquele monte de like Uhum. chegando, mas o que isso traz profissionalmente pra você, se é a busca da pessoa, né? Então, tenta mirar nos lugares corretos e tenta também desapegar um pouco dessa questão dessa pressão de rede social. Porque eu tenho bons amigos que estão trabalhando em grandes estúdios, em produções AAA, e a rede social deles é minúscula. Mas eles conseguiram fazer a, o diretor ou o recrutador olhar o portfólio dele, e aí eles conseguiram chegar nesses lugares. Inclusive, eu diria que sei lá, uns 70, 80% da indústria são de pessoas que mal têm rede social, que não tem ArtStation, não tem nada disso, e eles estão em posições de direção de arte, de liderança, de supervisão, sabe? E que a gente pensa que, nossa, só se eu for o próximo Michelangelo eu chego lá. Não, é saber ir para os lugares corretos, assim. Então, para quem é artista júnior está começando, continua estudando, continua praticando e continua postando, continua fazendo as suas coisas devagarzinho, mas não seja refém dos likes, não seja refém da rede social, sabe? Interessante isso que você falou mesmo. Acho que parte muito do aonde você quer chegar, né? Pô, se você é uma pessoa que quer ser um influencer, quer ter patrocínios e quer trabalhar nessa mídia, faz sentido você crescer números em redes sociais. Mas não Sim, necessariamente isso vai te dar o lugar ali, o contato no estúdio que você quer, no emprego. Às vezes você é um cara que quer entrar na Rockstar. Com certeza não é a mídia social que vai te levar lá. Então, eu só complemento com isso o que você me disse, que eu acho que foi muito assertivo e eu também vi o Grassetti, né, falando sobre isso, que realmente os muitos likes, pessoas aleatórias, elas são um status meio que falso, porque ele não traz um valor real naquilo que você está fazendo, né? exatamente. Cara, fala pra gente, como tem sido essa sua. Depois que você passou pelo processo, né, de trabalhar em grandes IPs, você meio que atingiu
o que é o topo do monte para muitas pessoas, e agora você tem uma visão diferente, né, do que era a expectativa de estar nesse lugar e de onde você está agora. Então, eu queria que você falasse sobre essa sua experiência cara, eu trabalhei num grande projeto, eh, e agora, né? O que que vem depois que eu estive num grande projeto? Eu quero ir para um outro projeto maior ainda? Ou de repente você acha mais interessante uma IP menor, onde você tem mais liberdade como artista, talvez ali de criar? Conta pra gente essa experiência, né? Que é trabalhar em um grande estúdio e essa dinâmica, essa relação com o artista, né? Porque como você disse ali na Disney, vinha já o prompt pronto, né? É tipo, só substituir isso e resolveu. Então eu vejo que você perde um pouco da liberdade, né? Do, como artista, assim, você acaba fazendo uma função ali e resolve e acabou. E, bom, para não me estender muito na pergunta, que já ficou gigante, fala pra gente disso, essa sua experiência de grandes EPs para EPs menores e o artista com isso. Olha, eu acho que hoje em dia a minha felicidade como profissional reside em encontrar um lugar que eu tenha qualidade de vida e também identificação com o projeto. Então eu gosto de. Eu não vejo propósito em estar trabalhando em um game AAA. Eu gosto de games, eu pretendo trabalhar com games. Então eu não vejo propósito em trabalhar em um game AAA, mas em que eu não esteja colocando o coração ali, sabe? Que eu esteja só apertando tecla. Então, e acho que isso, consequentemente, afeta a qualidade de vida. Então, eu encontrar um estúdio ou um projeto que eu consiga, de fato, me identificar com um projeto que eu goste bastante e, junto disso, eu conseguir ter coisas não relacionadas à arte, mas é um bom salário, um horário que me permita fazer outras coisas fora do trabalho, que eu acho que outras coisas que, por mais que a gente como artista, a gente se cobra muito para estar sempre ali estudando, sempre produzindo, atualizando portfólio, sabe? Essa corrida de que, nossa, eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa, mas eu acho que outras coisas que eu faço fora do trabalho me ajudam a chegar no trabalho mais, com a cabeça mais relaxada para conseguir produzir melhor. Então, eu encontrar esse meio de caminho que eu acho que hoje em dia não está em um estúdio AAA. Eu acho que ele está em um estúdio. Acho que às vezes o AAA eu digo não é nem a qualidade do projeto, eu acho que eu digo o tamanho do estúdio, assim, sabe? Eu acho que talvez um estúdio menor, com projetos talvez não tão ambiciosos, eu acho que eu vou encontrar mais essa qualidade, assim. E, e identificação. Acho que identificação com o projeto. É uma coisa que eu tô buscando bastante para eu conseguir me dedicar cada vez mais, assim, sabe? É uma coisa que eu quero estar apaixonado também por fazer. Eu queria que você também comentasse sobre as diferenças técnicas que você tem. Por exemplo, lá da IP, o AAA, e para o que você faz no mobile. Como artista, se tem coisas assim muito específicas tecnicamente que você tem que melhorar ou diminuir. Eu sei que tem muito a questão do número de polígonos, porque tem o quanto a tecnologia vai aceitar ou não. Aceitar, no caso, rodar, né? Um celular, obviamente, não é que nem um PlayStation 5 que é dedicado àquilo e tem uma placa de vídeo monstruosa, né? Então, fala um pouco dessas questões técnicas também, a diferença que a gente tem em projetos grandes e menores, até pela própria proposta, né? Olha, as diferenças que eu encontrei até agora foram técnicas, pra ser sincero. Questão de artística continua a mesma coisa, de estar explorando um design interessante, criar personagens interessantes, com coisas que sejam prazerosas visualmente, assim. Mas a diferença entre que eu encontrei até hoje do mobile pro AAA foram técnicas. Então, poly count, resolução de UV, forma de realizar bake, forma de realizar certos loops, certas limitações. Por exemplo, um personagem que eu fiz, ele não tem os 5 dedos. Ele tem ele tem basicamente esses três assim. Então é o polegar, indicador e os outros dedos eles são colados assim, sabe, por uma limitação por ser mobile mesmo. Então são mais limitações técnicas do que limitações artísticas assim. E eu não precisei
que é uma coisa que eu fico bem aliviado que eu não precisei aprender a fazer hand paint para poder trabalhar com mobile, porque eu sou a negação com 2D, então eu posso continuar utilizando o Substance para texturizar personagens ao invés de fazer ali no Photoshop ou no Krita. O pessoal também, eu tenho visto o 3D Kota, ou Coach, como é o nome É do o software? 3Coat. Coach, né? Coach mesmo. Eu fiquei muito interessado em aprender ele, porque como sou ilustrador e tal, eu já achei muita dificuldade em texturizar no Substance e eu queria algo que me desse uma sensibilidade de pintura, sabe? E aí eu ouvi falar desse 3D Coach que eu ainda estou me programando para aprender e fazer algum projeto onde eu faça bem hand paint mesmo, bem essa coisa. Acho que pode ser interessante. Mas, cara, muito bom saber. Também alivia saber que não precisa aprender mais coisa ainda, né? É só mesmo ajustar algumas coisas. E eu também queria perguntar, o que você acha que para um artista é o que ele mais precisa ter como artista, entregar como artista, de personagens no caso, né? Que é a sua expertise maior. O que você acha que é o que mais dá valor pro artista quando a gente fala numa empresa que está olhando para ele? Porque assim, a empresa vai olhar vários artistas e, e de alguma forma você precisa se destacar. É claro que tem a questão da indicação que a gente já conversou, mas qual que é a skill que você acha que é mais interessante para o artista ter e desenvolver? Olha, eu acho que particularmente hoje em dia, na minha visão, é design. Eu acho que design. Um bom artista que sabe fazer um bom design, e isso independente de ser personagens ou não, ele vai conseguir grandes destaques, porque eu conheço grandes artistas é, e eles ali com aquela massinha de clay, ou o próprio Rafa Souza, ele faz esculturas só no Dynamesh e não tem usabilidade prática nenhuma técnica, mas artisticamente aquilo é lindo. E essa visão que ele tem de conseguir extrair de uma forma, de uma coisa tão básica ali, de formas primárias, faz a visão dele de artista, né? O portfólio, é que ele não tem portfólio, né? Mas o portfólio dele enriquecer bastante. Então, um artista que tem essa boa visão em conseguir extrair esses belos designs assim, eu acho que é um grande diferencial, muito mais do que só coisa técnica, assim, sabe? Claro que você ser um bom técnico ajuda, mas eu acho que quando a gente está falando de artista 3D, eu acho que a gente está falando também dessa parte é, de gente que gosta de fazer escultura e não só a galera que está ali como TD, né? Que é o technical designer, se não me engano. Que é a galera mais técnica, assim, que vai pegar o 3D Sim. e fazer o rigging funcionar, fazer É, implementação da engine e tal. é mais um programador do que um artista, né? Exatamente. Muitas vezes. Sim, quem ainda quer ficar nessa parte artística, eu acho que estudar design vai ajudar bastante, porque mesmo com uma esferinha ali e ideia da mesh, você consegue criar grandes coisas. E eu posso até fazer a indicação de um amigo aqui, para vocês darem uma olhada no trabalho, que é o Eduardo Porcelli. Ele está quase diariamente fazendo sketches, fazendo coisas assim. Você vê que não é um trabalho finalizado, mas ele está tirando ouro de cada coisa que ele faz ali, é muito rico visualmente. E isso traz destaque para o portfólio porque a empresa vê que você tem visão só e não só excelência técnica, você também tem excelência artística. Lembrando, galera, que o link do artista vai estar aqui nos comentários. Você pode procurar ele, que a gente vai estar compartilhando com vocês. E também lembrar vocês, comenta com a gente, fala o que vocês estão achando aí. Você tem esse sonho de morar fora? Você já teve algum trabalho com mobile? Compartilhe com a sua experiência com a gente nos comentários também, de como você tem se desenvolvido artisticamente, né, o design, como o Bolsonaro acabou de falar, e como isso tem sido para você, essa sua jornada como artista também. Que a gente vai ficar feliz em ouvir e sempre conhecer histórias novas. É sempre muito bom isso.
Ô, Sônia, fala pra gente, como é que você se organiza para estudar? Como é que funciona isso para você hoje? Você comentou da questão do design e tudo mais. E como você se organiza para crescer nesse sentido? O que que você estuda? O que que você busca para melhorar assim como artista? Porque a parte técnica é muito simples, né? Você tem que aprender como é que faz o haircut, você aprende a fazer o haircut e tá feliz. Sabe, topologia, aprendeu, beleza. Mas como se desenvolve como artista? Como é que você se torna esse artista melhor, né? Que melhora o seu olhar e tem percepções mais aguçadas sobre as coisas e traz ali muitas vezes um negócio que é super interessante de olhar, de observar, que cativa, né, a gente. Ah, enfim, como tem sido a sua jornada de estudo para se desenvolver como artista? Olha, eu tô sempre tentando, sempre esculpindo, sempre fazendo alguma coisa, sempre fazendo um projeto pessoal. Até porque é uma coisa que eu gosto, não é um fardo pra mim fazer isso. Mas eu, diferente de quando eu era mais novo, eu tô fazendo agora no meu ritmo. Então, quando eu tenho tempo, e eu não tento me cobrar tanto se eu não paro um dia pra poder mexer no projeto, porque existem outras coisas. Eu tenho família, eu tenho outras coisas para fazer além do 3D, então uma coisa que eu faço é me organizar para eu não precisar também me cobrar tanto. Acho que isso é uma coisa importante, para eu fazer as coisas no meu ritmo. É lógico que eu não vou ficar 10 anos numa única peça, mas eu também não vou ficar me martirizando se eu fico alguns dias sem poder mexer nela. O que eu tenho como meta sempre é criar personagens que são cada vez mais visualmente interessantes, tá? Então, o próximo personagem tem que ser sempre mais legal de se ver, de se observar, do que o personagem anterior. E que sempre haja um storytelling ali, sim, sabe? Eu tô aos poucos querendo começar a colocar isso. Então, quando você vê aquele projeto, como eu não posso dirigir um filme para cada projeto, que cada imagem vale a pena e possa contar um pouquinho de história e desperte curiosidade da pessoa que está vendo ali e em falar assim, putz, o que será que tá acontecendo aqui? O que tá passando na cabeça dessa pessoa, sabe? E do personagem ali, não necessariamente, como que foi que eu resolvi isso ou aquilo. São metas que eu tô tentando colocar neles, porque eu acho que isso cria mais riqueza no meu trabalho, assim, sabe? Torna um pouco mais real. Então, é como eu tenho me organizado. Então, agora sendo mais pragmático, todos os dias eu tento aí umas 2 horas por dia pegar e continuar um projeto que eu estou fazendo ali e sempre dentro desse projeto eu colocar uma meta de algo a se melhorar que eu não consegui fazer no anterior. Então o meu projeto atual eu estou tentando melhorar haircards, que foi uma coisa que no meu projeto passado eu acho que eu não consegui executar tão bem. Então nesse atual projeto eu estou tentando fazer isso. O meu projeto anterior também eu fiz só um busto. E agora eu tô tentando fazer um personagem completo. Então, aos pouquinhos, eu vou tentando trazer novas coisas para eu desenvolver melhor as minhas técnicas, mas dentro desse escopo de que ele tem que ser visualmente interessante, um tema que eu me identifico, porque se eu vou ficar ali 3, 4 meses em um único projeto, que eu não enjoe dele, né? Então tem que ser. Eu também tenho que olhar e me sentir feliz, motivado com o que eu estou fazendo em encontrar sempre a luz no fim do túnel, a direção do que eu tô produzindo. Cara, continuando sobre esse assunto, não sei se você concorda comigo, mas eu tenho visto, eu vi uma ideia de que, assim, é legal sempre a gente, quando está nesse processo de estudar, é, até mesmo de fazer peças para portfólio, né? Você comentou que fez um busto, depois uma peça mais, um personagem completo, é, de a gente não tentar sempre fazer personagens completos, né? A gente às vezes pegar, cara, eu quero aprender como é que faz o hair card. Então, cara, de repente você faz só uma cabeça, ou às vezes você não faz nem a cabeça, você realmente faz só o cabelo numa cabeça de um boneco que você já tem, faz uma versão nova de cabelo. Então, o que eu quero dizer que é interessante a gente ter projetos menores, onde a gente vai aprender um problema específico. Então você faz ali dois, três, quatro projetos menores, e aí você adquire essa experiência, e aí quando você vai depois fazer um outro projeto completo, um personagem que é da cabeça aos pés, né?
aí você já traz toda essa nova experiência nesse projeto completo. Aí você faz o recards legal, você faz tudo, toda essa bagagem nova, aí você consegue dar um up no seu trabalho e, e consegue em menos tempo crescer mais, né? Eu acredito que isso funciona muito bem. Então você meio que constrói pilares e entre esses pilares tem os tijolinhos que são os projetos menores. Total, eu acho que todo artista tem que ter essa autocrítica também, em saber a hora de fazer projetos menores e a hora de fazer projetos maiores. Projetos maiores, obviamente, levam mais tempo, mas nesse meio tempo, tenta encaixar um rascunho, um sketch, só para poder manter a mão calibrada, sabe? Porque se você for fazer uma cabeça a cada 4 meses, você não vai aprender a fazer cabeça, sabe? Porque você não vai estar praticando. Então sempre esteja praticando. Praticando isso ajuda também a fazer esses sketches, esses rascunhos, ajudam muito a você praticar a observação também, que é uma coisa importantíssima para você desenvolver como um escultor. Então, esses pequenos projetinhos, ele com certeza são muito importantes para você desenvolver. Por mais que você queira fazer o work do Warcraft, começa com uma coisa pequena e aos pouquinhos você vai crescendo e colocando coisinhas menores ali para você ir desenvolvendo as habilidades. É realmente muito válido. Bom, partindo um pouco para outro assunto agora, eu queria perguntar também qual que é a sua expectativa para para que qual que é a sua expectativa para frente? Qual que é digamos, o seu sonho, né? Qual que é esse lugar onde você quer chegar agora? Porque você já teve experiência de grandes EPs, está num EP menor, é, já teve bastante experiências assim que pessoas às vezes sonham e pensam que é o último lugar onde elas querem chegar. E para você, Bolsonaro, qual que é o próximo passo? Tipo, alguns, o próximo passo talvez ir para um estúdio ainda maior, com uma IP ainda mais famosa, sei lá, talvez uma Rockstar, um The Last of Us, uma Naughty Dog, ou às vezes você quer produzir um projeto próprio, né? Como acho que eu vi o Grassetti comentando, que agora, depois de muitos anos, né, trabalhando no God of War, agora o negócio dele é de repente criar o próprio jogo, né? Ter uma produção autoral onde ele consegue dirigir e tudo mais. Mas e para você? Qual que é o seu próximo passo? Assim, onde você sonha chegar? O que que o Bolsonaro está almejando aí, está matutando na mente agora? Olha, com a perspectiva que eu tenho hoje em dia, eu separo bastante o pessoal do profissional. Eu digo assim, o que eu quero como artista de projetos pessoais e profissionalmente. Então, profissionalmente, o que eu almejo agora é um lugar com um ambiente saudável para se trabalhar, um ambiente que não seja tóxico, que me traga estabilidade profissional, e isso um pouco independente do tema do projeto. É claro que ainda é necessária aquela identificação, né? Mas eu vejo mais para esse lado pragmático profissional. Um bom salário e estabilidade em um ambiente bom de se trabalhar. Porque a minha ambição agora é mais pessoalmente em desenvolver personagens que estão na minha cabeça, de temas que eu gosto, então fazer coisas medievais ou criaturas, personagens de Warhammer 40k, que eu gosto bastante, e poder trazer estátuas também, que tenham uma liberdade de não ficar tão preso nas tecnicalidades da arte, né? Então, acho que esse é o meu objetivo aí para os próximos 5 anos, é desenvolver minhas habilidades para conseguir fazer os personagens na qualidade que eu acho que eles têm que chegar, e depois disso eu ver se tem aplicabilidade profissional para eles, assim. Mas o meu grande projeto de vida, eu acredito que em um determinado momento seja ter um ateliê próprio em que eu possa falar sobre arte e não só tipo dar workshop ensinando como fazer, mas em que eu possa falar sobre um pouco de tudo, e falar sobre filosofia, falar sobre política, e só falar sobre história, que eu acho que são coisas que podem acrescentar a artistas e criar ali como se fosse um fórum, sabe? E um ambiente fértil para arte. Já me convida já, porque eu vou querer fazer parte disso aí. Já Pode deixar, faria, faria. vou te dar a carteirinha de membro número 1, beleza? Vai ser incrível. Com certeza é muito bom. O que eu acho que já vai me levar para a próxima pergunta, mas acrescentando o que você disse, cara, acho que
é uma pergunta é muito interessante se você já ter esse posicionamento, né? Essa noção de que, cara, eu quero estar num lugar que é estável, que estável no sentido de que não é danoso para minha saúde, né? É um projeto onde você pode trabalhar assim com paz, né? Você não vai ter mil dores de cabeça. Às vezes você pode estar no projeto mais incrível e é um projeto que vai acabar com a sua saúde. Há alguns anos atrás, né, saiu algumas notícias, né, de estúdios que estavam tendo aquele overwork absurdo e de pessoas que estavam ficando doentes, ou até mesmo de mulheres que passam algumas situações muito desagradáveis, né, de gente ali que faz alguns abusos de algumas maneiras, né, seja por ter um cargo mais alto ou simplesmente por Sim, ser uma pessoa completamente é, desagradável, né, sim, para não soltar um grande palavrão. E é muito interessante ter essa postura, porque eu acho que muitas vezes a pessoa, quando está começando, ela se submete a qualquer ambiente em função de teu trabalho, né? sim, E a maturidade, eu acho que traz essa visão de, cara, eu vou observar muito mais pontos do que o projeto em si. Então, porque você tem a sua família, você tem as outras coisas que você precisa ter equilíbrio para lidar com elas bem também. Porque, sim, né, se você trabalhar num lugar que é todo ruim, tudo horrível, cara, o seu relacionamento com a sua família também vai ficar mais difícil, porque você vai estar sempre mais estressado, mais irritado com as coisas, não, vai querer, muitas vezes, nem querer, nem sair com a família por conta do horrível dia de trabalho, né? sim. Então, é muito interessante esse ponto, assim, esse foco Cara, nisso. eu não vejo benefício nenhum a pessoa ir trabalhar em um estúdio AAA, e sendo que ela tem que fazer 15, 16 horas por dia, e as únicas horas que ela tem para descansar em um eventual fim de semana, ela não tem energia nenhuma para poder sair, aproveitar a vida, curtir a família ou fazer mais nada, porque ela só tem que descansar porque ela tá completamente exausta por uma jornada insana de trabalho, sabe? Então, para mim, eu busco um ambiente saudável em primeiro lugar e não o tamanho do estúdio. Eu acho que, lógico, se houver um estúdio que consiga, um grande estúdio que consiga me oferecer isso, eu não vejo problema nenhum em ir para lá, mas se eu consigo encontrar isso em um estúdio menor também, eu não tenho essa questão de não vai ferir meu ego eu ir para um estúdio menor em que eu consiga ter uma qualidade de vida melhor do que ficar me matando só para dizer que eu trabalho na empresa XYZ, mas tá todo ferrado, é, é, problema de saúde, estresse, sabe, ansiedade, crise de pânico, o chefe não é uma pessoa bacana, para se dizer assim, para deixar family friendly, né? Os chefes não são pessoas bacanas, ou os seus colegas também não são pessoas bacanas, então eu prefiro estar em um lugar saudável do que em um lugar grande e ruim. Ah, isso é perfeito. E isso é realmente uma conversa que já vem de pessoas que estão ali já mais maduras nesse sentido, né? Acho que quando a gente conversa com um jovem, né? Um jovem de 20 anos e pouco, é, é triste, né? Assim, é difícil você fazer ele entender a importância dessas coisas, né? Sim, Que isso tem mais valor do que do que o status, né? O status ele é muito passageiro e muito insignificante em função de você ter uma vida boa e feliz com a sua família estável, né? sim, sim, eu concordo completamente. Bom, como eu disse, eu tinha outra pergunta que eu acho que a gente já pode entrar nesse assunto, que é um assunto que eu já queria conversar um pouco, né, há algum tempo, mas é esse assunto maravilhoso que é sobre a arte, né, a filosofia, a história, como essas coisas se integram, né, e como isso tudo faz parte do artista, né? A gente tem obras que marcaram a história, né? E muitas vezes foram obras que foram feitas ali para num contexto para a igreja e que é intimamente atrelado com a história daquele momento, com a política daquele momento. E isso é um assunto muito interessante e que eu quero trazer isso, né, para você, artista que nos assiste e vê, que, cara, a nossa formação como artista, ela tem que ser ela tem que passar um pouco só da questão do aprender ZBrush, retopologia e como fazer uma cabeça.
você tem que sair desse lugar e não é transcender, mas é subir o nível, sabe? E você consegue isso realmente tendo um pouco mais de estudo ali da história, da arte, entendendo o que os artistas fizeram, por que eles fizeram isso, né? O, cara, e hoje, se a gente para pensar, a gente vive numa época onde a arte está vivendo em função, muitas vezes, de puro entretenimento. Em outros momentos, a arte ela tinha a função de, cara, trazer um contexto de história ali, com às vezes falar para as pessoas, né, sobre aqueles deuses ou o que era a vivência ali, um registro, né, como dos faraós, que as esculturas que a gente tem ali são registros de coisas que eles viviam. Então a arte tinha uma função diferente. Ela tinha naquela época. Hoje a gente vê muito essa questão do entretenimento, né? Isso eu diria que o nosso século entrou agora e tipo, uma das funções da arte tem sido entreter, né? Essa é como eu tenho visto, né? A proposta, né? Tem sido essa. E isso tem motivado a criação artística. Então, o ponto é assim que eu quero conversar um pouquinho com o Bolsonaro é sobre como que você acha que tá, para onde a gente está indo, né? Tendo um pouco em mente, né, esse contexto de história da arte, das filosofias e tal. O contexto que a gente está vendo, para onde você acha que a arte está indo, assim? Essa produção de jogos, os artistas produzem muitas coisas, mas não tem um real significado muitas vezes, sabe? É diferente do Davi lá de Michelangelo, que você olha aquilo e você fala, cara, olha isso aqui, né? O, tem um real marco ali, né? E é claro que os jogos, ele reuniu as artes, né? Isso é muito interessante. Os jogos e o cinema, eles reúnem as artes, né? O cinema, a música, o teatro, a filosofia, né? Contando histórias. E, enfim, fala um pouquinho dos seus pensamentos sobre essa época que a gente tem vivido e de como para onde você acha que a arte está caminhando? Tipo, o que que o artista faz além do entretenimento? Porque eu comecei falando sobre esse crescimento, né? Que a gente tem que olhar para fora só do técnico, para fora só do que eu vou produzir para o próximo grande estúdio. E isso é sobre se elevar como pessoa também, né? Você crescer como pessoa, você cresce como artista e seu trabalho, consequentemente, vai acabar crescendo também. Então, Bolsonaro, joga pra gente aí alguns pensamentos seu sobre esse assunto, essa temática, desse tempo que a gente tem vivendo, essa relação da arte com tecnologia, de ser artes que são produzidas para o consumo, né? Como já foi há muito tempo, já tem, nesse século tem sido isso, né? Enfim, já falei pra caramba, deixar um pouco a bola contigo aí para respirar um pouco. Olha, eu acho que tem. é, Não existe resposta curta para isso, tá? Porque a arte é um sentido muito amplo, né? O próprio Rafa Souza já fala que a arte ela é uma tentativa de imitar a natureza, né? E a natureza não é simples e a arte também não é, né? Mas a gente pode tentar destrinchar isso em duas perspectivas. Acho que a perspectiva do artista e a perspectiva geral. A perspectiva do artista, o que tem funcionado para mim é entender coisas que não são relacionadas à arte, mas que influenciam a arte. Então, eu tenho estudado muito sobre filosofia, eu tenho estudado muito sobre história, eu tenho estudado muito sobre sociologia, religião, todas essas coisas que, em algum momento na história, isso influenciou a arte. Tá? Então, a filosofia foi muito importante para a arte, né? Assim como a religião nem se fala, né? Principalmente a religião ocidental, ela tem uma influência gigantesca na arte. Então, tentar entender essas coisas, talvez consigam traçar onde é que a arte está hoje em dia. É difícil dizer para onde que ela vai, para ser sincero, porque Sim, concordo totalmente. se eu pudesse prever o futuro, eu ficaria milionário com essas previsões. Mas o que eu posso dizer é que hoje em dia a arte é um reflexo da sociedade. A sociedade ela está interessada em entretenimento, então a arte vai produzir entretenimento. Mas eu ainda acho que existe espaço para. E aí já indo para a parte da perspectiva geral, né?
eu acho que existe espaço para a arte produzir os mesmos temas que eram produzidos antigamente. Tem pessoas muito dedicadas produzindo arte para religião, arte para política, arte para filosofia, várias coisas assim, né? Com críticas sociais, e isso diluído em várias formas. Antes a gente tinha só a pintura ou a escultura para poder trazer isso, e hoje em dia você tem jogos, você tem filmes, você tem música, e então. Só que assim, a quantidade dessa produção é muito grande, então é difícil você encontrar coisas específicas que às vezes são mais nichadas no meio de tanta coisa que é voltada somente para o entretenimento. Eu não vejo problema em produzir para entretenimento, que é uma conversa que eu já tive com alguns artistas algumas vezes em que como você pega a arte e converte ela para entretenimento, ela deixa de ser arte. E eu acho que não é bem assim, né? Ela só está cumprindo uma função diferente. E por mais que a gente não concorde, às vezes, para a finalidade dela, por exemplo, eu trabalhava para fazer novela, e eu não era o público da novela, mas eu não achava que o que eu fazia era menor porque eu estava produzindo para novela, porque na verdade aquela era uma demanda, sabe? Sim. Então eu acho que analisar como a sociedade está hoje em dia explica bem o reflexo da arte. Eu acho que as pessoas pensam que a arte conduz a sociedade, eu acho que é o contrário. Acho que a arte reflete a sociedade e como então ela está sendo conduzida, assim, sabe? Eu não acho que a gente esteja sempre reinventando a roda. A gente, na verdade, o artista, acho que às vezes ele encontra novas formas, mas às vezes é de explicar algo que já está acontecendo, assim. E eu acho que se eu é difícil fazer previsão. Eu não vou me arriscar a fazer previsão, porque há 2 anos atrás a gente falava de NFTs, NFTs não são mais. Não é, Há um ano, não vale um um real, ano mas não vale mais nada. E todo mundo dizia que era o futuro. E agora fala-se muito de inteligência artificial e eu já tenho um pouco mais de cuidado para poder dizer o que vai ser, porque daqui a um ano pode ser completamente diferente. As coisas estão mudando muito rápido, né? sim. Ah, acho que uma coisa que é muito interessante no que você falou, você fez arte para novela e tal, e falando um pouco do papel do artista, né? Eu acho que o artista, em essência, ele sempre está lidando com a busca pelo belo. Ele sempre tá, em tudo que ele olha, ele tenta cativar e entender o que que é que mantém o olhar dele sobre aquilo. O que que faz você achar interessante e bonito algo? E o artista ele tem muito essa pergunta para si mesmo, né? E também é algo que muitas vezes se traduz na questão do estilo, né? O famoso estilo próprio, que é muitas vezes o que o artista acha bonito na forma. Então, Sim. a gente sabe que, por exemplo, o Frank Frazetta, ele achava certos tipos de forma na mulher bonito e interessante. Então, toda mulher que ele desenhava e pintava tinha certas formas ali que é marcante, que você olha e você sabe que é uma pintura do Frazetta. E isso é a captura da beleza traduzida. O que o Frazetta achava de bonito, ele traduzia na pintura dele. Então, o artista ele tem muito disso, eu acredito que no processo, né? Seja fazendo uma escultura para um game, para uma novela, uma animação, o artista ele faz esse trabalho de fazer essa tradução desse mundo, né, que é tão, eu posso dizer, pictórico ou não é tangível, né, a beleza. O artista ele captura essas coisas e traz ali no, em algo que pode ser visto por todos, muitas vezes. E é essa beleza que muitas vezes cativa as pessoas para verem um show de TV, né? É, Olha, é, eu tento não ser tão conservador com essa opinião de que isso é arte, isso não é arte. Assim, eu sou muito cuidadoso para poder apontar o que é bom, o que é ruim, o que é belo, o que não é. Porque eu tenho eu tenho quase certeza para dizer o que certas coisas são ruins. Mas se é uma coisa ruim, por que tantas pessoas se interessam por elas? É exatamente pelo contraditório? Então, eu acho que é uma discussão quase sem fim
É igual aquele. Ah, qual o limite do humor, sabe? Uhum. Putz, cara, é difícil definir isso assim, sabe? Tudo bem, existem técnicas, né, para se dizer o que é belo através da natureza. Então tem que ter aquela simetria, sabe? Tem que ter todas umas proporções, tem que respeitar a proporção áurea, esse tipo de coisa assim. Mas aí que tá, se isso é belo, por que trabalhos como o cubismo do Picasso fizeram sucesso? Que são totalmente diferentes desse tipo de regra, ou arte abstrata, né? Por que essas coisas fizeram, ou o pop art também, que é uma coisa muito mais abstrata do que arte convencional, e por que elas atraem tantas pessoas sabe? Então, hoje em dia eu não tento isso, eu tenho visto isso voltando bastante nessa questão do artista digital, assim, isso é belo, isso não é belo. O que eu posso dizer o meu conselho para outros artistas não seja refém de like. Mas também não tenta se colocar numa caixinha de que, eu não vou fazer isso porque isso é belo. Se você se interessa e você gosta e quer fazer determinado assunto de determinado jeito, vá lá e faça. Às vezes, você vai estar trazendo uma coisa que é completamente original e nova e que ninguém tinha visto a não ser você. E isso vai ser o seu grande diferencial do que você só tentar ficar copiando. A gente tem que olhar os grandes mestres, sim, inspirar neles, mas tentar criar uma coisa que seja original e nova, nossa, assim, sabe? Trazer a nossa voz do que simplesmente tentar copiar o que os outros fizeram, assim. É lógico que você respeita o trabalho de quem veio antes, mas tenta colocar um ingrediente a mais ali. Até porque eu tenho quase certeza que esses artistas também se inspiraram em outros artistas e a coisa vai até chegar lá nas pinturas rupestres dos homens das cavernas, sabe? Então, é um processo e acho que esse é única recomendação que eu tenho assim. Não ficar tentando pensar no que é belo, no que é belo. É lógico que a falta de técnica não vai trazer uma coisa que seja interessante. A pessoa que começou com ZBrush hoje, ela vai trazer um personagem horrível. Mas continua aprimorando a sua técnica mas manter aquela visão. Até hoje, eu tento lembrar uma vez que eu fiz um personagem quando eu tava na Méliès, que eu tava com uma chama tão forte de desenvolver aquele personagem assim, e eu senti um prazer tão grande em fazer aquilo, só que aquele prazer de fazer não era compatível com a minha capacidade técnica. Então, dentro das minhas limitações técnicas, eu fiz algo que me deixou absurdamente satisfeito. Se você conseguir juntar essa satisfação em estar fazendo uma coisa junto de uma grande capacidade técnica, isso seja pintura a óleo, ZBrush, pintura a carvão, sei lá, papel machê, faz isso assim, sabe? Porque eu acho que aí vai estar a combinação do grande artista. Uma grande capacidade técnica que ele vai entender não só o como, mas o porquê fazer e aquela motivação, aquela chama de que, cara, é isso, eu nasci para poder fazer isso, é isso que eu quero fazer, sabe? E a beleza vai trazer nisso, porque a arte também é o processo, é a jornada e não só o resultado final. Se a gente olhar só o quadro pronto na parede, a gente vai falar, ok, é um quadro, ok, é tinta tinta sobre a tela e papo final, mas vamos tentar entender o porquê chegaram nisso. E eu aplico isso muito para música. Tem muita música que eu comecei a gostar porque eu entendi a letra. Às vezes eu não gostava do ritmo, mas eu fui pesquisar sobre o que é a letra e aquilo me cativou e eu entendi. É isso. Tem uma música, inclusive que eu posso dar de exemplo, de um grupo francês chamado Justice. E eles têm uma música chamada Stress. A música, a sonoridade dela é horrível. É como se fosse um monte de giz riscando a lousa, assim, sabe? É uma coisa que não é prazerosa de se escutar assim. Gera O agonia, clipe né? da agonia, o clipe é uma gangue de uns adolescentes que ficam batendo nas pessoas na rua, eles entram no bar, quebram tudo, eles agridem turistas, eles tacam fogo no carro, esse tipo de coisa. Mas qual que é a proposta? A proposta da música se chama Stress. Ela quer que você assista aquilo e se sinta desconfortável.
Esse é o porquê da música. Ela quer que você se sinta desconfortável, que você fique estressado, que você chega no final e você fala assim, cara, que ódio que eu senti assistindo esse clipe, ouvindo essa música. Mas aí que tá, é o porquê. E acho que esse porquê é o que traz a beleza, porque a mensagem ali foi passada, sabe? E não foi só feito por fazer. Que acho que se fosse feito por fazer, não ia fazer sentido. E aí ia ficar assim, puta, mas que coisa, que lixo que é esse, sabe? Mas como existe um propósito ali, existe um coração, existe uma visão, isso é o que foi a coisa ser bela. E quando você vai ler os comentários no vídeo sobre desse clipe, é exatamente a galera falando sobre isso. A música me deixou desconfortável, a música cumpriu o propósito dela. E acho que o artista que consegue fazer isso, cara, pra mim o artista é absolutamente bem sucedido. Show. Gostei muito do exemplo da música. Você citou o Picasso também. Eu acho que certamente que eu queria, o que eu concluiria ou adicionaria, né? É realmente o artista ele ter essa, seja qual mídia ele usa, o que ele observa, o porquê ele observa e como ele transmite essa mensagem, né? E a técnica, ela é muito importante para você conseguir trazer a mensagem de uma forma coerente o suficiente para comunicar. Igual a música que ele citou, né? Se ela fosse uma música que fosse só ruído, ela já deixaria de ser música, porque ela precisa ter um mínimo de técnica para se tornar música, né? Precisa ter o ritmo, Sim, precisa ter a melodia, todas essas coisas, por mais que seja algo ali que no conjunto se tornou desagradável, ainda assim tem uma técnica que faz ela ser o que é e transmite a mensagem. E, e da mesma forma para você que é um artista, né, um escultor, a gente entrou nesse assunto e é muito interessante de falar para você, cara, observa, tenta entender mesmo o que os artistas fizeram na história da arte, né? Tenta entender esses porquês, né? E como que a técnica fez eles trazerem a mensagem que eles queriam, né? sim, É muito interessante você ver sobre pinturas, né? Sobre quando entra ali as expressões, o Caravaggio ele tem muitas expressões fortes, né? Ali, luz e sombra. E existe um porquê que ele queria fazer toda aquela dramaticidade. E quando você entende um pouco disso, isso te ajuda a de repente você entender, pô, se eu fazer desse jeito no meu trabalho, eu vou conseguir traduzir esse sentimento que eu quero, mas não consigo muito bem. Às vezes tem um artista que já fez algo parecido no passado que você pode olhar para ele ali e falar, cara, esse cara aqui é interessante para eu entender como expressar isso. sim, E, e, e até falando um pouquinho do cubismo e tal, eu entendo muito que são coisas que pessoas acharam bonito e ou atraiu o olhar delas e elas começaram a expressar isso, né? Tipo, a questão das retas, a solidez das coisas, a forma, talvez ia ali muito mais para uma coisa simbólica e no sentimento, né? O que eles conseguiam traduzir naquelas formas. Acho que vai muito por aí, né? Eu, particularmente, gosto muito da arte clássica, né? O que a gente entende ali do período do grego-romano, né? sim, Que também é o que o Rafa gosta muito, né? Ele bate muito nessa tecla ah, que a gente tem ali as esculturas clássicas e tal. Mas é muito interessante trazer esse pensamento, estudar essas coisas, porque isso vai te engrandecer e vai te dar um leque muito maior de sim, possibilidades, de entender a arte que você quer estar fazendo, que os outros estão fazendo. Isso te integra como artista de uma maneira incrível. E, bom, nós incentivamos muito isso, né? Certamente é um papo assim sim. para a vida toda, estudar sempre, mas tem um foco nisso. Sai um pouquinho da Eu acho Netflix, né? importante, E sim, estudar eu isso acho faz importante bem. ter repertório. Então, mesmo que a Isso, essa pessoa não. palavra, perfeito. Eu acho que mesmo que ela não goste de cubismo, mas saiba o que é o cubismo. Quem foram os pensadores, por que eles faziam aquilo, e o expressionismo, a obra de arte mais importante do Brasil é a Bapuru. E existe todo um contexto por trás disso. E eu acho que entender esses contextos e a história por trás disso, a Bapuru é um quadro que fala sobre
é baseado na história de um holandês que foi para o Brasil, sobreviveu a um grupo de canibais, de indígenas canibais, conseguiu, através de uma história, a história é meio longa, mas ele conseguiu ser libertado desses indígenas, voltou para a Inglaterra, para a Europa, e aqui na Europa ele escreveu um livro, se eu não me engano, é Ensaios Antropofágicos, se eu não me engano. E aí o mundo descobriu que existem tribos canibais no mundo. Antes eles não tinham ideia sobre isso. E aí criou-se esse movimento chamado movimento antropofágico, alguma coisa assim no Brasil, que com um contexto diferente, mas para você ver como uma coisa liga com a outra, e quando você começa a entender esses porquês, parece que é um véu que está na frente do quadro ali que cai, sabe? E é como se você começasse a ver a Matrix, que era só aquele monte de código ali, aquele monte de números, e fala assim, tudo bem, beleza, um monte de código e número. Mas aí você começa a ver que começa a fazer sentido aquelas coisas ali, assim. Então isso cria repertório. Então eu realmente incentivo e encorajo quem quer também crescer como artista pesquisar sobre os movimentos, sobre o rococó, sobre o iluminismo, o renascentismo, por que o renascentismo é renascentismo, como que funcionava a arte barroca, a arte gótica, como que a arquitetura influenciou a produção de esculturas e a produção de pinturas, sabe? Então, eu acho que repertório é uma coisa também muito importante para poder evoluir como artista. Perfeito. Então, acho que estamos abastados e felizes sobre o assunto. Se você quiser saber mais sobre isso, você vai precisar ver mais podcasts, ver mais conversas com outros artistas e, claro, estudar por si. Tem muitos autores que realmente pode estar pesquisando. Ah, Bom, e conta pra gente, você aí, o que você conhece? Tem algum movimento que você se identifica mais, que você estudou e ficou fascinado? Fala pra gente aí nos comentários como que tem sido essa sua integração, ou se tudo que você ouviu aqui a gente estava falando grego, você não entendeu nada. Se esse é seu caso, eu digo para você com, começar a estudar com pressa. Mas fala pra gente aí como tem sido para você. E falando de arte, né? Eu quero pedir pro Bolsoni compartilhar e falar pra gente sobre as artes que são as favoritas dele e as que ele mais gosta das que ele tem publicado, né, que não está em NDA e nada. Eu acredito que são trabalhos pessoais, sempre são trabalhos pessoais, costumam ser, né, as favoritas, os nossos filhos, os xodós. Né, todo artista tem o seu favorito, né? Mas enfim, ô Sônia, compartilhe com a gente a sua arte e fala pra gente, né, por que que é a sua arte favorita. Talvez tenha algum desafio que você resolveu ali, algo que você aprendeu que foi revolucionário no seu trabalho. E estou na expectativa em ver e ouvir. Tá. Bom, esse aqui são os meus projetos pessoais e eu acho que cada projeto aqui me ajudou a me encontrar no meu caminho aí como artista e cada um tem um significado bem especial. Eu tento deixar aqui no meu portfólio coisas que eu realmente gosto bastante, assim. Mesmo que alguns deles tenham algumas limitações técnicas, mas que eu gosto bastante. E eu acho que tem três aqui que eu posso mostrar bastante, mostrar alguma coisa sobre eles. E eu acho que esse aqui, essa Sister of Battle do Warhammer 40K, eu acho que é o projeto que eu mais gosto, porque ele foi um divisor de águas para mim, porque eu consegui entregar um projeto, foi o primeiro projeto que eu entreguei em uma qualidade que eu senti satisfeito, assim, sabe? Todos os outros eu olhava e falava assim, putz, ainda tá ruim. Enquanto esse aqui, por mais que existam limitações, eu fiquei feliz com o resultado dele. É um tema que eu me interesso bastante, né? Eu gosto muito de Warhammer 40K e essa personagem faz parte do universo. Então desenvolver ela foi assim muito prazeroso do começo ao fim. Aprendi bastante sobre bake, bastante sobre textura, sobre modelagem, design também. Então eu tentei fazer a personagem trazendo alguma coisa nova que os concepts não traziam. Então
todo projeto eu sempre tento colocar um dedo meu ali, né? Para poder deixar um pouco mais interessante. Então esse aqui é um projeto que eu gosto bastante dele. Tá? Eu pretendo no futuro retornar e fazer uma nova passagem, um novo take da Sister of Battle. É aqui um breakdown e um shot extra que eu tava em dúvida se usava o capacete dela ou não. O segundo projeto, que eu acho que foi um projeto que abriu muitas portas para mim, foi essa Warlock. Eu estava bastante inspirado com Dark Fantasy e esse projeto aqui, assim, eu comecei a fazer e puxava a explorar bastante design, né? Eu estava explorando o design, então eu não segui exatamente um concept, foi muito teste, né? Até eu começar a encontrar uma coisa que eu achei visualmente interessante. E também foi um projeto que eu fiquei muito feliz com a anatomia, né? Eu gostei bastante do rosto, gostei bastante do corpo e foi aqui que quando eu terminei, eu falei assim, putz, olha só, a anatomia tá finalmente entrando na minha, entrando na minha cabeça. Na expectativa, né? Pô, cara, finalmente, todos esses anos aí de curso do Rafa Souza, eu tô conseguindo, eu tô conseguindo aprender. E uma qualidade bacana, sempre eu tirava render antes e eu achava que o render não estava entregando uma qualidade legal. E aqui eu acho que foi um projeto que eu consegui trazer um pouco mais de qualidade. E eu estava bem inspirado quando eu fiz ele, então eu tentei trazer o máximo de qualidade possível. Me abriu muitas portas esse projeto aqui, eu gosto bastante dele. Você fez o render na Unreal ou onde você fez? Tudo no Marmoset. Os Ah, 3 projetos que eu vou mostrar foram no Marmoset. Marmoset é top. é vida, Quem né? quer. Pô, quem. Artista aí que tá. Ó, isso, cara, isso aqui é o que eu aprendi, tava estudando sobre haircard. Beleza, que aqui tem um monte de problema e tal, mas foi um dos meus primeiros testes, né, com haircard, então eu aprendi bastante fazendo isso aqui. Para artista que quer fazer arte para game, eu acho que o Marmoset é uma maravilha, viu? Você tá shader nele, é uma coisa assim muito boa, é bem tranquilo de fazer, viu? Então, eu recomendo fortemente aí para quem quer fazer arte para game, dá uma olhada no Marmoset, tá? A Unreal ela é um pouquinho mais complexa, então para coisas rápidas o Marmoset ele quebra um galho. Eu também achei um pouco, pelo menos para minha máquina, assim, eu achei um pouco pesada ela. Eu tive dificuldade de mexer. Com o que? A Unreal ou o Marmoset? A Unreal, que Ah, tá, ele carrega é. muita coisa e tal. E o Marmoset você testa ali bem rapidinho, você já consegue colocar o material bem tranquilo, já vê a luz ali, faz um render. Enquanto na Unreal foi Sim, mais. Claro que eu não sabia mexer muito, né? Eu comecei a estudar um pouquinho, mas eu achei um software mais pesado de mexer. E mais difícil sim, também. Muito mais complexo, sim. né? Porque é uma engine inteira. É exatamente isso. O Marmoset ele é bem voltado pra apresentação do personagem mesmo, assim, sabe? Você não precisa ficar pirando com todos as complicações que uma game engine tem, sabe? Então, só pra apresentação de personagem, o Marmoset é uma maravilha. E esse projeto aí realmente tá lindo, tá muito bom, tá muito bacana. Eu gostei Valeu, muito obrigado. da expressão que você conseguiu trazer para a personagem, né? Cara, o que eu Tá gosto muito interessante desse mesmo. projeto aqui é a iluminação. Acho que eu consegui colocar uma iluminação que funciona e que não fica só aquela coisa artificial parecendo que o personagem tá no estúdio, assim, sabe? Eu tentei trazer uma Sim, coisa um pouco mais atmosférica, assim, em que ela tá em um lugar e não só uma coisa genérica, sabe? sim. Aprendi bastante com esse projeto aqui. E o terceiro que eu gosto bastante foi esse aqui. Esse projeto aqui eu fiz ele acho que em 20, 30 dias, alguma coisa assim. Foi um projeto até rápido, assim. Mas eu já tinha mais ou menos uma ideia do que eu queria fazer e eu fui só seguindo em linha reta. Onde eu mais explorei o design foi no pescoço, que eu estava tentando fazer uma coisa cyberpunk, mas que fosse crível, assim, sabe? Não fosse só uma piração de um monte de peça jogada, mas que fosse alguma coisa que fizesse mais sentido. Então eu tentei colocar detalhes
no personagem que fizesse sentido. Então, a marca de pele queimada aqui por conta da solda, sabe? Então, Sim. coisas que trazem um pouco mais de tempero e de credibilidade pro personagem. Eu gostei muito da solução que você deu pro pescoço, os cabos, né? Me lembra muito Pois esses é. cabos de fonte que a gente tem no computador. Pois E é, dá então, muito essa sensação, né, de ser um negócio ali que passa energia e tem sim, um então, eu fluxo, né, de trouxe. alguma coisa. É bem legal mesmo. Eu trouxe a própria anatomia do esternocleidomastoide aqui pro cabo, né? Então, como todo mundo sabe, todo mundo vê o músculo nas pessoas o dia inteiro, então você facilita o design trazendo esse tipo de informação para cá, porque você não precisa é, fazer ser crível, porque você na verdade só está repondo o músculo com um cabo ali. Então, isso Sim. facilita bastante. O próprio gogó aqui, ó, o pomo de Adão que eu coloquei uma peça também ajuda, sabe? Então, foram soluções que eu coloquei que me auxiliaram bastante. Tem um detalhezinho bem sutil aqui, que é a luz passando pela camiseta. Eu gostei bastante de fazer isso aqui, cara. Eu achei muito bacana isso. Dá É, um ar de sci-fi, né, a mais. pois é, tipo, se a camiseta é branca, ela tem a luz passaria por dentro aqui, assim, sabe? Então isso Sim. dá um pouco mais de temperinho ali, de credibilidade. E eu tentei também trazer essas luzes atmosféricas, assim. Então, ele tá em algum lugar, assim, sabe? Então, acho que trazer esse backdrop consegue, me ajudou bastante nisso. Essas primeiras luzes aqui, ele tá bem luz de estúdio, assim, mas eu acho que esses últimos shots aqui me ajudou a trazer um pouco mais ele deve estar em algum lugar, assim, sabe? E eu aprendi bastante sobre o Marmoset. Esse estúdio aqui me ensinou bastante sobre. Esse projeto aqui me ensinou bastante sobre o Marmoset. E eu consegui tirar renders com boa qualidade, assim, sabe? Então, estão lindos os renders. Tá Você pode ótimo. ver, tá vendo? É até bem simples, assim, o projeto. Ele não tá super, mega, ultra complexo. Mas eu também, cara, Substance. Eu falei assim, eu vou tentar fazer uma coisa. Ó, pode ver que o Rai também não é uma coisa hiper, ultra complexa. Mas eu pensei comigo que eu ia fazer uma coisa muito bacana no Substance. Então, eu acho que o grande trunfo desse projeto aqui é a iluminação, a atmosfera e a qualidade das texturas. Eu gosto demais da textura jeans dessa jaqueta aqui. Eu acho que eu consegui trazer uma coisa que não fica só aquele couro genérico, assim, sabe? E extrair isso, acho que ficou bem bacana, assim. Acho que tem coisa que eu vejo hoje em dia que dá pra melhorar, principalmente o cabelo, acho que dá pra melhorar bastante. Mas eu sou bem orgulhoso, eu fico bem orgulhoso desse projeto aqui. Eu acho que ele me destravou várias barreiras assim que eu tinha. Eu não imaginava que eu conseguia trazer um personagem hiperrealista à vida, assim, sabe? E esse personagem aqui me ajudou a destravar isso. E dá uma satisfação muito grande, né, quando você termina um projeto e ficou bom e você atinge ali algumas expectativas que você tinha, né? E isso é muito satisfatório. Pô, cara, bom demais. Eu fico muito feliz com esse projeto aqui, cara. O projeto aqui é Maravigold. Gosto bastante dele. Acho que o próximo projeto vai trazer bastante coisa do que eu aprendi nesses outros. Mas tô tentando fazer agora um personagem completo com a mesma qualidade que eu trouxe nesse busto aqui, assim, sabe? Vamos ver aí quando já estiver mais próximo de finalizar, eu mando um sneak peek pra vocês, pra vocês darem uma olhada. Aí vai ser bom. Nossa, vai ser uma satisfação ver, tenho certeza. Beleza. E é isso, são os projetos que eu mais gosto aí. Pô, são muito bons trabalhos. Eu já tinha visto o portfólio, claro, né? Tá, observei. E muito legal ver os seus insights sobre o projeto, o que que foi revolucionário ali, interessante. Ah, é sempre muito bom saber do artista, né? O que foi ali o ponto-chave para ele no projeto. Traz um pouco mais de esclarecimento sobre o que a gente está vendo, né? E com certeza, assim, o personagem ali, cara, eu vejo ele total no universo cyberpunk, né? Daria pra jogar fácil, né? Se ali um personagem que se interage na cutscene ali, mata ele. Eu fico É, feliz, porque
Acho que o mais difícil é tentar criar identificação assim com as pessoas, sabe? Pra não ser só mais um personagem no grande mar do ArtStation. Então trazer uma coisa única assim é uma coisa difícil que eu tô tentando bastante tornar possível. Eu também gostei que você comentou, né, da solução de design ser em cima da anatomia, né? Traz essa identificação com, com as pessoas. Tipo, as pessoas, elas veem pessoas o tempo inteiro. Então, se Sim, você traz coisas que são é, críveis do mundo delas, coexistem ali. Meu Deus, a palavra. Eu esqueço a palavra que eu quero usar. É problema de velho, né? Mas enfim, não, mas entendi coisas que elas se identificam do dia a dia, né? e isso, coisas que trazem essa identificação, identidade, né? E se o seu design comunica com Sim, isso que elas reconhecem, você acredita que consegue trazer um design que é interessante e é bom, né? Porque você traz uma linguagem que a leitura ela é rápida, ela é boa, ela não é estranha, né? E eu sim. acho que isso traduz um bom design em muitos sentidos. Cara, é assim, eu acho que aí entra aquele negócio que eu falei lá atrás, que é a autocrítica, né? Eu não sou nenhum gênio do hard surface como um Fausto de Martini, por exemplo. Então, não tem por que eu pirar e fazer uma coisa aí mega, ultra, hiper complexa que eu não sei como que eu vou resolver depois, e ficar um trabalho meia boca do que fazer um simples que eu sei fazer. É melhor você ter um arroz e feijão bem feito do que você querer fazer uma refeição, né, de 3 estrelas Michelin e que tá meia boca. Então, eu tento sempre estar ali com o pé no chão. Acho que pé no chão é uma coisa que me guia bastante assim para fazer coisas que aos pouquinhos eu vou evoluindo, mas eu não tento pirar tanto. Bom, galera, e aí, o que que você achou do trabalho do Bolsonaro? Já conhecia ele? É, lembrando que também vai estar na descrição os links do portfólio dele, do ArtStation, Instagram e as redes sociais do Bolsonaro para você seguir ele lá, já dá o like, já fala que ele é incrível e infelizmente para vocês ele é casado, então, né, não dá para vocês fazerem mais do que dar like. Então, é, só acompanha o trabalho dele ali e já vai ser super legal esse apoio, né, esse suporte que é sempre interessante a gente dar pro artista que você admira. E, bom, e agora vem um outro momento que eu sempre faço com os convidados, que é a dica do profissional. O Bolsonaro vai estar compartilhando com a gente alguns insights. Então, para você que quer crescer como artista, esse aqui eu tenho certeza que é um quadro aí que você aprecia. E vamos ver aí sobre o que o Bolsonaro vai compartilhar com a gente, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante para vocês e para mim. Manda Olha, ver. eu acho que o que eu posso dizer é, primeira coisa, autocrítica. Não tentar depender tanto de feedback dos outros. Isso para projeto pessoal, tá? Dentro de estúdio é uma rotina completamente diferente. Você tem líderes, supervisores, pessoas que você tem que responder. Mas para projeto pessoal é você. O Rafa Souza fala sobre o eu acho. Eu acho que isso não tá legal, então não tá legal. Ah, eu acho que tem que ser mais alto, então tem que ser mais alto. E ter essa visão, sabe? Ter essa autocrítica de que e saber onde você e procurar por si próprio onde você pode melhorar. É bom, claro, você ter opiniões de terceiros, mas tenta fazer isso de forma mais pontual, ao invés de depender somente disso, assim, porque se um trabalho está muito bom e uma pessoa fala para você que está bom, mas 99 pessoas falam para você que não tá, você vai, às vezes você pode sabotar o seu próprio projeto, assim. Então, ter essa autocrítica. E segundo, eu acho que é estudar design. Design é que vai trazer personagens mais visualmente interessantes, com storytelling, e que com muito menos você consegue trazer riqueza, assim, visual. Como eu expliquei lá o caso do Rafa Souza com Dynamesh, ele consegue criar coisas assim maravilhosas e ele tem a visão, ele sabe o design. Então, acho que essas são as principais dicas que eu posso. É lógico, existem continuar melhorando a técnica, mas isso é o beabá de qualquer artista. Para você criar um diferencial e crescer e se destacar, autocrítica,
e design. Procure designs que te interessem, coisas que te apetecem para você poder criar coisas mais visualmente interessantes. E sobre algumas coisinhas do design, você pode comentar? Algumas coisas que você acha super interessante? Olha, eu acho que, pelo menos o que eu tento colocar nos meus projetos é uma imagem que tenha uma atmosfera, então uma iluminação que faça sentido, junto com um fundo, uma pose do personagem que tente transmitir alguma coisa, alguma expressão, alguma sutileza, alguma coisa ali que tenha uma história por trás. Então, dentro do design, o que eu mais tenho tentado implementar nos meus projetos é storytelling. Seja através das texturas, então se é um personagem que caçou o dragão, então ele vai ter ali sangue espalhado na armadura, junto com metal derretido por causa do fogo, porque ele entrou em combate. E aí, aos pouquinhos, você vai criando essas mini histórias para você desenvolver o projeto, em vez de ser simplesmente uma coisa jogada e genérica, assim, sabe? Sim, muito bom. Faz muito sentido isso e ajuda você a crescer o projeto, né? Às vezes você tem uma coisa meio crua, aí você começa, pô, e você imaginar que o personagem viveu isso, fez isso, teve esse acontecimento, daí pá, você começa a ter uma sacada muito legal e desenvolver um negócio que inicialmente você não pensou. E que o storytelling te traz, né? Esse insight, esse feeling. E eu amo essa questão que o Rafa sempre comenta, né? Cara, você tem um grande eu acho, que é aquela sua. É quase como um instinto, né? Mas é uma reunião de várias coisas que do seu conhecimento, de coisas que você estudou, de percepções que você tem. Enfim, muitas coisas juntas que aí te dá esse sentimentozinho que você, nossa, eu acho que esse olho aqui não tá bom. E aí realmente, às vezes você fez um olho lá de peixe morto na menina que devia ser uma donzela, né? E aí tá Sim, um olho super esquisito. E você acha que tá esquisito, mas fica lá com receio de mudar. E é muito bom seguir o rastro disso, né? Ele às vezes é muito pequeno, é só uma sensação. E é bom seguir, te ajuda realmente a ir para um lugar mais além na arte. Gosto muito. sim. Bom, pessoal, a gente já está caminhando para o fim, mas não precisa ficar triste, que a gente vai ter mais sempre. E esse é o momento que a gente compartilha aqui sobre os trabalhos do convidado, o que ele tem, que pode ser interessante para você. Alguns têm mentoria, outros têm cursos, enfim. O Bolsoni vai compartilhar com a gente onde você pode encontrar ele nas redes, os trabalhos que ele tem. E, bom, melhor do que ninguém do que ele mesmo para trazer isso pra gente. Então, Bolsoni, dá aquele seu jabá aí para quem te segue, quer te mandar presente, como é que faz o Pix? Compartilha aí. Olha, podem me mandar Pix aí, viu? Tô aceitando aí, galera. Pode mandar. Preciso comprar uma RTX nova aí. Mas agora falando sério, eu tô mais ativo no meu Instagram. ArtStation só quando eu tenho realmente um projeto mais finalizado eu acabo colocando lá. Rod Bolsoni, vai estar na descrição aí o meu ArtStation. E o meu Instagram é o Art of Bolsoni. E eu tô sempre tentando colocar projetos não finalizados, alguma coisa lá, projetos em andamento, para poder mostrar o que eu tô fazendo e que eu tô sempre tentando trazer alguma coisa nova aí. Então pode me procurar no ArtStation e no Instagram. Bom, lembrando, vai estar tudo na descrição. Você vai poder encontrar ele facinho aqui. E eu já eu quero agradecer muitíssimo, né, o convite que o Bolsonaro aceitou em fazer e conversar com a gente, compartilhar todas essas experiências incríveis. Bolsonaro, muito obrigado por aceitar o convite, por conversar aí com a gente nesse domingo, né? Você podia estar fazendo qualquer coisa, né? Mas você está aqui conversando sobre arte no pleno domingo com a gente e ficamos muito gratos e felizes aí por você compartilhar isso. Não, eu que sou grato pelo convite aí, obrigado por você ter confiado em mim para poder trazer aí alguma coisa, a minha opinião, minha visão de mundo sobre arte, sobre as coisas. E
Espero ter acrescentado alguma coisa aí. Fiquem à vontade para poder me mandar uma DM sobre o que concorda, sobre o que discorda, sobre coisas que poderiam ser complementadas. E eu sempre estou disponível para tentar responder aí sempre que mandarem uma mensagem. E é isso aí. Então, pessoal, a gente agradece com quem acompanhou o papo. Não esquece de curtir, de compartilhar com seu amigo artista, que eu tenho certeza que ele vai crescer muito vendo as lives. Cada artista compartilha coisas fantásticas. E lembrando você também que você pode acessar no link os cursos que eu tenho disponível para de modelagem no ZBrush para iniciantes. Confere aí também, tem várias coisas gratuitas no canal para você que está começando a aprender, quer saber o básico do ZBrush, tem aí playlist disso. Você não precisa ir muito longe para começar a aprender e se desenvolver como artista. Então, mais uma vez, Possoni, obrigado pelo papo e eu desejo aí a todos um bom descanso e bons estudos e até a nossa próxima, até o nosso próximo vídeo aí.